Olá pessoal, é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Availdes, líder master em desbravadores e regional da 12ª região da Associação Mineira Central. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o diretor associado no contexto de sucesso do Clube de Desbravadores. E quando a gente fala de Clube de Desbravadores, a gente precisa entender que o Clube de Desbravadores ele é uma instituição da igreja que tem um programa oficial realizado por meio da liderança local. E que nessa liderança local, a liderança principal é a diretoria. De acordo com o Manual dos Desbravadores, essa diretoria é formada pelo diretor, diretores associados, secretário do clube e o pastor distrital. Segundo o manual ainda dos desbravadores, o sucesso de qualquer clube local depende em grande escala do seu diretor. E os diretores associados são o seu braço direito e esquerdo. Então, assim, a gente pode concluir que o sucesso de qualquer clube de desbravadores também depende, em grande escala, da atuação dos diretores associados no clube de desbravadores. E aí a gente vem a pergunta, tá, mas se é no contexto de sucesso, o que é sucesso? Dei uma pesquisada no dicionário online e lá diz que sucesso é a consequência positiva e com êxito de um negócio, uma transação ou um projeto. É a conquista de algo de maneira favorável. Então, baseado nessa definição, a gente pode concluir que o sucesso é a conquista positiva e favorável dos objetivos de uma pessoa ou uma instituição. Então, se é a conquista positiva e favorável dos objetivos, a gente vem logo em mente a pergunta: qual é o objetivo então do Clube de Desbravadores? Salvar do pecado e guiar no serviço. E esse objetivo de salvar no pecado, salvar do pecado e guiar no serviço é alcançado por meio do equilíbrio dos pilares da programação dos desbravadores. Essa programação é definida no manual como classes, especialidades, cantinho de unidade, ordem unida, civismo, atividades campestres, comunitárias, espirituais, e todas essas atividades estão sintetizadas nos requisitos das classes regulares e avançadas. Então, a gente volta lá para o contexto, a definição de sucesso. Sucesso é a conquista positiva e favorável dos objetivos de uma pessoa ou instituição, que no nosso caso é o Clube de Desbravadores. Então, quando a gente parte de sucesso para o Clube de Desbravadores, é a conquista positiva e favorável dos objetivos da organização dos desbravadores. Partindo desse princípio, a gente entende que um clube de sucesso é aquele que tem pelo menos 3 realizações no ano. E essas 3 realizações são batismo de juvenis e adolescentes. Não me refiro a batismos de adultos no clube, membros de direção que se batizam, pais. É bom para o clube? É bom sim. É sucesso? É sucesso do ponto de vista de batismo. Mas do ponto de vista de objetivo dos desbravadores, é batismo de juvenis e adolescentes, crianças de 10 a 15 anos de idade. A segunda realização que o clube tem que ter no ano para ter sucesso é a investidura de classes regulares e avançadas e também de liderança, no caso do campo, da região. Por quê? Porque a investidura da classe, ela é a conclusão, ela é a fase final, ela é o término total da realização da classe durante o ano. Então, se o clube fez a classe durante o ano,
é lógico que no final do ano nós temos que ter desbravadores investidos nas classes regulares e nas classes avançadas. Uma outra situação é a cerimônia de condecoração de especialidades, que ocorre, ou pelo menos deveria ocorrer, a cada 3 meses no clube, ou sempre que for necessário. Então, as especialidades, elas precisam acontecer no clube. Se elas precisam acontecer, se o clube faz, é preciso haver também a cerimônia de condecoração. Então, o que é um clube de sucesso? É o clube que faz batismo, é o clube que faz investidura de classes e é um clube que faz condecoração de especialidades. É muito importante ter em mente que um clube de desbravadores de sucesso não é apenas aquele que faz classe bíblica, classes regulares ou classes avançadas e as especialidades em si, mas é o clube que, ao fazer essas atividades, ela conclui com êxito e com resultado favorável. Não adianta, quer dizer, não adianta, na verdade, não é sucesso o clube fazer as classes regulares durante o ano todo e no final do ano, por exemplo, somente um desbravador concluir sendo investido na classe e na especialidade. O clube teve alguma coisa errada. Então, se teve alguma coisa errada, possivelmente não teve sucesso. A mesma coisa vale para a classe bíblica. A classe bíblica, ela tem que ser feita com foco no batismo. A especialidade tem que ser feita com foco na condecoração, na entrega da especialidade para o desbravador. E agora que a gente já entendeu qual é o contexto de sucesso, nós vamos partir para o papel do associado nesse sucesso do clube de desbravadores. Só para fixar um pouquinho, relembrar algumas bases, conceitos, a gente precisa ter em mente que o associado ele é eleito pela comissão de nomeação da igreja. Não é o diretor, não é o pastor que coloca lá, não é o ancião, é a comissão de nomeação que decide. Quando ela escolhe o diretor, ela também já escolhe o diretor associado e a diretora associada. É no mínimo 2, masculino e feminino, e tem o mesmo critério de eleição do diretor, certo? Esses associados, né, ambos, diretor associado e diretora associada, eles vão ser o braço direito e o braço esquerdo do diretor, não apenas o braço direito. Mas é muito importante o diretor associado ter em mente que existem algumas atividades que é pertinente ou que são responsabilidades exclusivas dos associados. E muitos clubes não têm sucesso dentro das suas atividades porque os associados ou o diretor, o grupo da diretoria não compreende qual é a função de cada um e tudo cai nas costas do diretor. Mas depois dessa palestra você vai perceber que como associado você pode fazer muito mais para ajudar o seu clube, para ajudar o seu diretor, que afinal de contas você é um assessor do diretor, é um auxiliar do diretor, você dá auxílio, você divide responsabilidade com eles. Se você divide responsabilidade com eles, é claro então que você tem alguma coisa para fazer, meu caro amigo associado. Então, o Manual dos Desbravadores, ele divide a responsabilidade do associado em 3 áreas específicas. Então, o diretor associado precisa ter essas 3 coisas em mente, que nós vamos tratar agora. Qual é essas 3 coisas? Primeiro, coordenar e fiscalizar todo o trabalho com as unidades. Qual é a segunda área que ele tem que ter em mente? Coordenar o esquema de aplicação de classes e especialidades no clube. E por fim, aquilo que nós falamos constantemente. É função do associado substituir o diretor quando ele estiver ausente ou quando ele solicitar essa substituição. Então, essas 3 coisas o diretor associado tem que ter em mente e nós vamos agora dar uma aprofundada um pouco melhor em cada uma dessas áreas.
coordenar e fiscalizar todo o trabalho com as unidades. É o diretor associado que é o orientador das atividades realizadas pelos conselheiros nas unidades e no cantinho da unidade. Faz parte da função do diretor associado garantir que as unidades, ao desenvolverem suas atividades, que o conselheiro, ao planejar alguma coisa para sua unidade, que eles cumpram o programa oficial do clube local de uma forma geral. Então, a unidade pode ter o seu planejamento? Pode, e não só pode, deve, mas a unidade ela tem que executar o planejamento do clube local. E quem garante que isso acontece é o diretor associado. Ah, você pensava que era o diretor que cobrava, que era o conselheiro, né? O conselheiro, ele é responsável por executar. Quem faz toda essa orientação é o diretor associado. Coordenar o esquema de aplicação de classes e especialidades no clube. Os associados são os coordenadores de classes e especialidades do clube. Dessa forma, quem responde pela execução da classe e pela execução ou aplicação das especialidades no clube é o associado. São os associados. O associado na ala masculina e a associada na ala feminina. Mas ambos são responsáveis pelas classes e especialidades. Então, eles devem ter um planejamento do funcionamento desses dois pilares da atividade do clube. Quais pilares? Classes e especialidades. Eles devem orientar os instrutores das classes e das especialidades para, através desses instrutores, preparar os desbravadores para a investidura estabelecida dentro do planejamento do clube. Então, quando a diretoria faz o planejamento do clube, ele estipula lá, não, nós vamos ter investidura em setembro, vamos ter acampamento em tal data, vamos ter investidura de classe avançada em dezembro, vamos assim colocar. Então, o diretor associado ele vai fazer um planejamento de como as classes serão executadas no clube para que atenda a esse tempo previsto pelo diretor. Ou seja, já que vai ter duas investiduras, uma em setembro e uma em dezembro, de cara a gente já entende que a investidura de setembro é de classes regulares, a investidura de dezembro é de classes avançadas. Então eu vou dividir como associado o meu tempo. Olha, de março a agosto eu faço classe regular no clube. Todo mundo do clube vai fazer classe regular. De outubro, de setembro a novembro, todo mundo no clube vai fazer as classes avançadas. Então, eu preciso garantir que esses requisitos sejam cumpridos dentro desse prazo. Aí vem as especialidades. As especialidades de igual forma. Cada classe, tá? Eu estou aqui com um cartão em mãos aqui de liderança. Cada classe exige uma quantidade de especialidades. E o diretor associado, ele precisa ter em mente quais são essas especialidades. Então, ele precisa também ter todos os cartões das classes para que ele possa analisar e definir como será a aplicação. Por exemplo, a classe de amigo, ela, contando da regular até a avançada, ela exige 6 especialidades. São 4 especialidades na regular e 2 especialidades na classe avançada, na classe de amigo da natureza. Lógico que se o meu desbravador de 10 anos ele precisa ter 6 especialidades, eu não vou colocá-lo para fazer as especialidades de todas as classes. Mesmo que o meu clube vai oferecer as especialidades de todas as classes, porque não há necessidade. Ele só precisa ter, naquele ano, 6 especialidades das classes. Pode ter mais? Pode ter mais sim, com certeza, claro.
mas o clube vai se preocupar com aquele juvenil com as 6. E o diretor associado vai pegar essas 6 especialidades, vai pegar 4 e distribuir dentro do tempo da classe regular e 2 dentro do tempo da classe avançada. E aí ele vai correr atrás para arrumar instrutores para aplicar essas especialidades. E isso vale para todas as classes. Cada desbravador deve receber do clube as especialidades relativas à classe que ele está fazendo, tá? Substituir o diretor em sua ausência ou quando ele solicitar. É bom ter em mente que o diretor associado ele é responsável por uma ala do clube, né? A ala masculina ou ala feminina, depende do seu gênero. E quando um associado assume o clube no lugar do diretor, ele passa a ter todas as responsabilidades que o diretor tem. Então ele vai passar naquele dia, naquele momento em que está substituindo, ele vai passar a responder pelo clube todo, completo. E o diretor, ele deve apontar, ele deve indicar, escolher qual é o associado que vai assumir o clube na sua ausência. Se é o diretor associado ou se a diretora associada. E assim, que agora a gente já sabe o que é que um diretor associado de sucesso faz, a gente precisa saber quais são os materiais que o diretor associado de sucesso precisa ter em mente. Precisa ter em mãos, quero dizer. São os cartões ou registro das classes regulares, das classes avançadas, que são o mesmo cartão, tá? Lembrando que o cartão ele já vem junto a classe regular e a classe avançada. Ele precisa ter o registro das classes agrupadas e precisa ter o registro da classe de liderança. Ele precisa ter ainda o planejamento ou o calendário de atividades anual do clube. Esse calendário de atividade anual é preparado pela diretoria do clube, diretor, mais associado, mais secretário, mais pastor. E ali é definido tudo que o clube vai fazer durante o ano. Para com esse planejamento, o diretor associado fazer um planejamento de aplicação das classes, como a gente já falou anteriormente. Ele vai fazer também um planejamento de aplicação das especialidades. E isso deve ser feito findo o ano, é feito para o ano seguinte. Se deixou para fazer o planejamento no ano que já está em exercício, então esse planejamento tem que ser feito antes do início das atividades do clube, porque quando iniciar as atividades do clube, esse planejamento já tem que estar todo pronto para começar a trabalhar, tá? Eu estou apresentando aqui para vocês um mapa mental das atividades de um diretor associado. O mapa mental é como se fosse um fluxograma daquilo que o associado faz. Então aqui nós temos aqui as 3 funções básicas definidas pelo manual como responsabilidade exclusiva do diretor associado. Então, o diretor associado, ele é responsável por coordenar as unidades, por coordenar as classes e especialidades e substituir o diretor. E nesse mapa mental, nós estamos apresentando também aqui quais são as metas que um associado deve ter em mente, né? O alvo, o que ele precisa atingir, são os objetivos individuais e a lista de materiais que um associado precisa possuir. Nós vamos falar um pouco sobre estes 3 tópicos, né? Nós já falamos, nós vamos agora só destrinchar cada um deles. E o primeiro que eu gostaria de destrinchar com vocês é as metas de um associado. Então, todo associado ele deve ter um alvo a atingir. E esse alvo a atingir deve ser algo que torne-se inspiração para os seus liderados. Então, primeira coisa que um associado deveria ter em mente é investir nas classes de liderança.
Se ele não é investido em líder, investir em líder. Se ele já é investido em líder, investir em líder master. Se ele já é investido em líder master, investir em líder master avançado. Mas ele precisa buscar alcançar esse degrau, alcançar esse alvo. O diretor associado ele precisa ter o treinamento de diretoria nível básico, que inclusive é um dos requisitos de eleição para diretor e diretor associado. Você sabia que todo diretor e diretor associado, para ser eleito pela comissão de nomeação como diretor e diretor associado, ele precisa ter o treinamento de diretoria nível básico? Pois é. Mas caso você não sabia, a sua comissão de nomeação não sabia, e você também não tem o treinamento de diretoria nível básico, saiba que essa deve ser uma meta sua como associado, fazer esse treinamento. Uma outra meta do associado é participar da convenção de liderança do Ministério Jovem. A convenção de liderança ela é preparada para o diretor e os associados, é preparado para a diretoria do clube. Todos os membros da direção podem participar, mas uma pessoa que não poderia faltar é o associado. É meta, ele já tem que se programar ao longo do ano para participar da convenção de liderança, que sempre acontece geralmente nos meses de fevereiro ou março. É sempre fevereiro ou março, normalmente. Pode acontecer um caso ou outro de meses diferentes, mas normalmente é no mês de fevereiro ou de março. E você, associado, tem que participar, ou deve participar. Uma outra meta do associado é entender e colocar na sua mente os objetivos do diretor. A gente precisa ter em mente que o diretor associado, ele em algum momento do ano, ele vai precisar substituir o diretor. Se ele não tem os mesmos objetivos do diretor, no dia que ele precisar substituir o diretor, ele vai andar na mão contrária daquilo que o diretor vem trabalhando para o clube. Então, eles dois têm que trabalhar juntos. Então, o objetivo do diretor também deve ser o objetivo do associado. Os dois têm que trabalhar juntos, tá? Sendo que o associado, ele contribui para o objetivo do diretor, que no caso é o seu próprio objetivo. Na coordenação das unidades, o diretor associado ele deve assessorar e treinar os conselheiros, garantir a execução do planejamento do clube dentro das atividades da unidade, visitar os conselheiros e membros da unidade sempre que possível, ter o preparo de pessoal para a cerimônia de admissão. Aqui a gente tem uma coisa muito importante, é uma falha muito grande que os clubes praticam. Quando um desbravador novo, que no caso não é desbravador, um candidato a desbravador entra no clube, ele não deve fazer parte de uma unidade. Ele só deve fazer parte da unidade depois que ele é aceito através da cerimônia de admissão. Até lá, ele tem que estar numa unidade de aspirantes. E essa unidade de aspirantes, ela é gerida, ela é treinada pelo diretor associado ou pela pessoa por quem o diretor associado indicar ou responsabilizar. Mas é responsabilidade dele, do associado, preparar esse pessoal para a cerimônia de admissão. Uma outra coisa que o diretor associado faz na coordenação das unidades é acompanhar as atividades internas e externas da unidade. Então, internas na reunião do clube, no programa do clube, e externas nas atividades próprias da unidade. O diretor associado ele precisa se fazer presente para estar fazendo esse acompanhamento. Dentro da coordenação de classes e especialidades, o diretor associado ele deve fazer o planejamento de aplicação das classes. Lembra, a gente comentou bastante sobre isso. Ele deve orientar e fiscalizar os instrutores das classes. Lembrando aqui que fiscalizar não é no sentido de querer ver o que está errado, querer punir
o instrutor. Não. O diretor associado, ele busca fazer com que o instrutor cumpra adequadamente o planejamento do clube para a execução da classe, mas que também ele cumpra com a sua unidade adequadamente os requisitos da classe, 100%. Então, faz parte do papel do associado fazer essa fiscalização, esse controle. Ele deve fazer um calendário de aplicação das especialidades. Isso aí a gente já falou mais ou menos. Então, no mês de março vai acontecer o quê? No mês de março, quem tem 10 anos vai fazer especialidade tal. Quem tem 11 anos vai fazer especialidade A, e assim por diante. Ele sai definindo as especialidades dentro de um tempo específico. E ele vai providenciar os instrutores para dar aula dessas especialidades. Ele avalia os desbravadores que são autodidatas. O que são isso? São aqueles desbravadores que têm o costume de fazer especialidades sozinhos. E a gente tem esses desbravadores. E normalmente no clube quando um desbravador pergunta se ele pode fazer especialidade sozinho, a pergunta é: quem vai avaliar? Como avaliar esse menino se ele está fazendo a especialidade sozinho? Pois é, diretor associado. A responsabilidade de avaliar esse desbravador autodidata é sua. Você pode até passar essa responsabilidade ao instrutor, ao conselheiro, mas a responsabilidade de avaliar o desbravador autodidata é sua. É o associado que prepara os formando para as cerimônias. Cerimônias de quê? Cerimônia de admissão, cerimônia de investidura e cerimônia de condecoração, que nós não vamos entrar em detalhe nessas cerimônias porque não é o foco aqui. Mas é você associado que, através dos instrutores, deixam os meninos prontos para serem avaliados pelo regional, que faz a avaliação final, e participem da investidura, concluindo com êxito e com resultado favorável às atividades do Clube de Desbravadores. E assim, a gente chega... não chegou no final ainda. A gente vai chegar no substituir o diretor, que não precisa muito a gente falar sobre isso, porque você já entende. O substituto, ele é alguém que faz aquilo que quem foi substituído faria. Por isso que o diretor associado, ele precisa entender e inculcar em sua mente, tomar para si os objetivos do diretor. Não é aceitável, por exemplo, que num dia que por um acaso, um imprevisto, ou seja lá o que tenha acontecido, o diretor do clube falte e a reunião do clube não aconteça ou comece mais tarde do que o horário normal, tendo o diretor associado ou a diretora associada presente, e essa reunião não aconteça ou comece bem mais tarde do que o horário normal, porque o diretor associado não sabe o que ia acontecer na reunião. Isso implica em um diretor associado que não tem sucesso, porque um diretor associado de sucesso, ele faz as mesmas coisas que o diretor faz. Por isso que ele é substituto do diretor. Ele é substituto do diretor para fazer aquilo que o diretor faz. Então, se o diretor faltou, o diretor associado assume e faz aquilo que o diretor iria fazer se estivesse presente. E isso, o diretor associado, ele tem que saber. Ele tem que saber teoricamente e tem que saber na prática também. O diretor associado, ele assume o lugar do diretor quando o diretor falta a uma reunião, com ou sem motivo, ou quando, mesmo ele estando presente na reunião, ele solicita ao diretor associado para que possa assumir esta função, a função do diretor. Lembrando que é o diretor quem escolhe quem vai substituí-lo ou não. Não existe aquele clichê de diretor faltou, o diretor associado, o masculino, o homem, assume o clube automaticamente. Não, não é assim. Diretor faltou,
o diretor está presente, mas precisa de alguém para assumir por alguma razão, ele deve dizer quem, se é o associado ou se é a associada que vai assumir. E assim a gente chega no momento em que o diretor associado precisa saber o que é que ele tem que ter em mãos para trabalhar. Então o que é que ele tem que ter em mãos para trabalhar? Registro das classes regulares e avançada, registro das classes de liderança, planejamento das atividades do clube no ano, planejamento de aplicação das classes, planejamento de aplicação das especialidades, manual de especialidade. E esse é um material que o clube tem que ter disponível. Não é um material para ficar na casa do diretor, não é um material para ficar na casa do associado, nem na casa do instrutor. É um material para ficar disponível para a direção quando precisar. E quando é que a direção vai precisar? Normalmente no momento de reunião. Então esse manual tem que estar presente na reunião do clube, disponível em especial para o associado. Apostilas e aula das especialidades que são exigidas desculpa, nos cartões das classes. Essas apostilas ou aulas pode ser de autoria do próprio associado, mas ela pode ser também de autoria de outras pessoas. O conselheiro deu uma aula, preparou um material, ele vai montando o acervo. O diretor deu uma aula, vai montando. Achou uma aula na internet, gostou, uma aula boa, a direção aprovou, traz e começa a montar um acervo, uma fonte de pesquisa para as especialidades dentro do próprio clube. Assim, quando alguém precisar da especialidade do cartão, o diretor associado já vai ter pelo menos um por onde começar. Porque o diretor associado ele não monta a aula, ele faz um planejamento. Quem monta a aula é o instrutor que vai dar. Mas esse instrutor ele recebe a orientação do associado ele recebe a orientação do associado com base no manual de especialidade. Então, o associado ele já pode iniciar dando uma fonte inicial de pesquisa dessa aula que o instrutor vai montar. O manual administrativo do clube, a gente sabe lá, é requisito, todo membro de direção tem que ler este manual e todo clube tem que ter. Lembrando que manuais normalmente são caros, né? A gente fica falando que o manual é caro e tal, uns não acham caro, e isso assim, depende da forma como cada um vê. Mas o manual de especialidade e o manual administrativo do clube deve ser o material que o clube tem que possuir. E para possuir, ele tem duas maneiras, no caso do manual de especialidade. Ou ele compra o manual nos locais autorizados para vender, ou ele baixa pela internet, porque já tem disponível aí, alguém já disponibilizou ele digitalizado. Já o manual administrativo ainda não tem digitalizado, então você só tem uma opção, a opção de comprar. Tá? Então, isto faz parte da lista de material de associados. E aqui nós chegamos ao fim, tá? Dessa conversa, esse diálogo de hoje sobre o diretor associado de sucesso. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido o que é um diretor associado de sucesso e que você possa praticar no seu clube e que você possa agora chegar e ser de fato um suporte para o seu diretor e que o seu clube possa finalizar o ano com as 3 realizações que vai fazer um clube ter sucesso: batismo, investidura de classes e condecoração de especialidades. Muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.